Brasil volta a registrar média móvel acima de 2.000 mortes diárias por Covid. País contabiliza 493.837 óbitos e 17.629.714 casos, segundo o balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa com dados das Secretarias de Saúde. Média móvel de mortes não ficava acima de 2.000 desde 10 de maio, mas se manteve em patamar elevado desde então. O Brasil registrou 2.673 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quarta-feira 1.6493, 837 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.007, voltando a bater a marca de 2.000 pela primeira vez desde o dia 10 de maio, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de mais 8% e indica a tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. É o 29º dia seguido de estabilidade na comparação com 2 semanas atrás. Isso significa que o ritmo atual das mortes por Covid tem se assemelhado mais a um platô do que a uma queda ou a um aumento na curva, e isso em patamar bastante elevado. Os números estão no novo levantamento do Consórcio de Veículos de Imprensa sobre a situação da pandemia de coronavírus no Brasil, consolidados às 20 horas desta quarta. O balanço é feito a partir de dados das Secretarias Estaduais de Saúde. Veja a sequência da última semana na média móvel. De 17 de março até 10 de maio, foram 55 dias seguidos com essa média acima de 2.000. No pior momento desse período, a média chegou ao recorde de 3.125, no dia 12 de abril. 6 estados aparecem com tendência de alta nas mortes: AP, PR, PB, AM, Rio de Janeiro, BA. Em casos confirmados, desde o começo da pandemia, 17.629.714 brasileiros já tiveram ou têm o novo coronavírus, com 85.861 desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos 7 dias foi de 72.051 novos diagnósticos por dia, e isso representa uma variação de mais 10% em relação aos casos registrados em 2 semanas, o que indica a tendência de estabilidade também nos diagnósticos. Assim como nos óbitos, os casos seguem em instabilidade, em um patamar elevado. Há um longo período, chegamos a 50 dias seguidos em que a curva de novos diagnósticos tem apontado ritmo estável, sem queda ou aumento considerável. Essa comparação leva em conta a média de mortes nos últimos 7 dias até a publicação deste balanço em relação à média registrada 2 semanas atrás. Entenda os critérios usados pelo G1 para analisar as tendências da pandemia. Vale ressaltar que há estados em que o baixo número médio de óbitos pode levar a grandes variações percentuais. Os dados de médias móveis são, em geral, em números decimais e arredondados para facilitar a apresentação dos dados. Mais de 24 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados após tomarem as 2 doses de vacinas contra a Covid. O balanço do Consórcio de Veículos de Imprensa aponta que um total de 24.136.412 pessoas já tomaram a segunda dose de imunizantes desde o começo da vacinação. Isso corresponde a 11,40% da população. A primeira dose foi aplicada em 58.351.653 de pessoas, o que corresponde a 27,56% da população. Somando a primeira e a segunda doses, 82.488.065 vacinas foram aplicadas. Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Os dados sobre casos e mortes de coronavírus no Brasil foram obtidos após uma parceria inédita entre G1, O Globo, Extra, o Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e UOL, que passaram a trabalhar, desde o dia 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Federal. Saiba mais.